CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves. O deputado Jean Willis, do PSOL, jornalista, também professor, foi eleito pela segunda vez melhor deputado pelo prêmio Congresso em Foco. E é ele que está aqui hoje nos estúdios da CBN, o deputado Jean Willis. Jean, boa noite. Boa noite, Pétria. Só lamento o André não estar hoje aqui conosco, né? Ele está quase conectado, mas certamente muito feliz da gente estar conversando com você. Ainda mais também essa entrevista para os ouvintes ficarem sabendo também em vídeo. O Jean que está aqui nos estúdios da CBN hoje para a gente conversar a respeito dessa tua jornada, Jean. Mais uma vez premiado como melhor deputado. Essa jornada, ela é complicada para você? Qual que é o teu maior desafio como deputado? Olha, o meu maior desafio como deputado é tocar os temas que eu toco, né? São temas que até então não estiveram no centro da discussão política considerada relevante. Sempre foi tratado de maneira periférica pelos os deputados e senadores e pelos deputados estaduais, enfim, pelos representantes. E o meu mandato traz esses temas para o centro. Eu puxo eles, tiro eles da periferia e trago para o centro da discussão. E isso traz um desafio muito grande porque significa enfrentar preconceitos, senso comum em relação a esses temas, né? Esse é o grande desafio. Então eu vou citar só alguns, assim. Eu sou muito identificado publicamente com os direitos LGBTs, mas o meu mandato é um mandato muito mais amplo. É um mandato de direitos humanos, de promoção e defesa dos direitos humanos, entendidos como direitos de todos os brasileiros, todos. E aí se torna complicado quando você reivindica direitos humanos para categorias e para grupos que até então não eram sequer considerados humanos, quer dizer, que as pessoas costumam nem considerar humanos. Nem está em pauta, né? Eles nem são vistos, né? Vistos, eles são invisíveis socialmente, eles não são sujeitos de direitos na medida em que não se organizam politicamente, têm seus direitos políticos negados, o direito à organização política. E aí os direitos humanos, quando eu penso direitos humanos, eu penso numa perspectiva atual, contemporânea de direitos humanos, que trata os direitos humanos como indivisíveis, né? E os direitos humanos como divididos... Desculpa. Os direitos humanos como indivisíveis, quer dizer, eles têm que ser tratados no conjunto e eles compreendem os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais e os direitos ambientais. Mas essa tarefa, Jean, me parece quase impossível você construir esse repertório para dar visibilidade para essas pessoas. Mas é impossível, mas não é impossível. Nada deve parecer impossível de mudar. E eu acho que o mandato ele tem ganhos muito grandes, assim, ele tem conquistas muito grandes. O meu mandato abriu, de fato, na agenda pública um espaço para a discussão desses temas e para a visibilidade desses grupos sociais. Não só a comunidade LGBT, mas também o povo de santo, né, os adeptos das religiões de matriz africana, as mulheres prostitutas, quer dizer, as profissionais do sexo, as pessoas com doenças raras e incapacitantes, que eram invisíveis, que mais? A população quilombola, os ciganos, os povos indígenas, ou seja, todos os grupos sociais que não têm os seus direitos humanos contemplados, não têm a sua humanidade contemplada. Jean, e por que você procurou investir a tua energia nesses grupos de minorias? É por conta da tua própria história, de você, de alguma maneira, com a tua história, ter se sentido minoria e de certa maneira, também não visível para a sociedade? Sim, de certa maneira, a minha escolha, digamos assim, de caminho no legislativo tem a ver com a minha história de vida. Mas tem a ver com a minha história de vida não só porque eu sou homossexual e experimentei e experimento na minha pele o preconceito, né? Quer dizer, o preconceito está inscrito na minha pele, eu enfrento isso ainda hoje, mesmo como deputado federal, mesmo estando incluído, digamos, socialmente, o preconceito ainda é muito presente, mas também por causa da minha formação. Eu venho da Igreja Católica, do movimento pastoral da Igreja Católica, eu fui da Pastoral da Juventude do Meio Popular e da Pastoral da Juventude Estudantil.
todo esse período que eu estive na pastoral, eu fui muito orientado pela teologia da libertação, e a teologia da libertação me colocou nessa ideia, né, quer dizer, no caminho da construção de um mundo comum que seja para todos, né? E isso eu trouxe ao longo da minha vida como jornalista. Eu sempre atuei na área social como jornalista, como professor, sempre atuei nessa perspectiva, e agora como parlamentar, como escritor também eu atuei nessa perspectiva. Eu acho que o mundo comum tem que ser de todos nós. E aí, voltando à primeira pergunta, o grande preconceito que eu enfrento é o preconceito em relação aos próprios direitos humanos. Há um segmento da população brasileira mais incluído, e até, de certa forma, com nível de instrução maior, mais poder econômico, que enxerga os direitos humanos como direitos de bandido, né? Como se os direitos humanos existissem, fosse uma entidade e essa entidade existisse para proteger bandidos. Não é verdade. Os direitos humanos não são a entidade. Os direitos humanos são direitos de todos nós, incluindo aí de todas as pessoas que a gente acha que não são sujeitos de direitos. Talvez seria a verdadeira política, né? Pensar, é igual quando você fala em sustentabilidade, que na verdade ela antecede qualquer coisa, Exatamente. né? É a verdadeira política. O José Saramago, escritor português que já se foi, mas que é um dos escritores que eu mais gosto, ele disse isso assim: se a gente seguisse a cartilha, se a gente seguisse a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente teria um mundo melhor. Bastava que a gente tomasse aquilo como orientação, como a grande pauta das assembleias, das câmaras de vereadores, dos congressos nacionais, a gente teria um mundo melhor. Jean, hoje a gente discute muito, nesses tempos de crise de representatividade, o papel do político, né? Qual é a função desse político, como ele representa os cidadãos que votaram nele, que fizeram com que ele fosse eleito. Você sendo eleito, então, melhor deputado no Congresso, queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua rotina. O que é ser deputado hoje no Brasil? Qual que é a rotina de um deputado? E como é que você faz para conseguir que as tuas coisas vençam, né? Que os teus projetos, que você consiga levar adiante os teus projetos? Olha, não é tão simples assim, quer dizer, nem a resposta que eu vou te dar a essa pergunta é tão simples, nem a vida de um deputado é tão simples. E é claro que isso varia de deputado para deputado, né? Eu vou falar da minha experiência, que não se estende aos outros deputados. Pode se estender a uma boa parte deles, mas não a todos. Nós somos 513 deputados. Primeiro, eu quero explicar para as pessoas que estão nos ouvindo agora que o Poder Legislativo, ele tem 3 instâncias, né? Existe o Poder Legislativo na União, que é o Congresso Nacional, composto da Câmara dos Deputados e do Senado. Existe o Poder Legislativo em âmbito estadual, no nível do Estado, que são as assembleias legislativas compostas pelos deputados estaduais, e há o Poder Legislativo Municipal composto pelos vereadores, né? Então, nos 3 entes da federação há Poder Legislativo. Eu vou falar do poder de um deputado federal, da rotina de um deputado federal. Nós somos lá 513 deputados que representamos uma população de quase 2 milhões de habitantes num país de dimensões continentais como o Brasil e com uma formação cultural muito diversa. Nós somos um povo muito diverso e com muitos interesses em conflitos. Então, esses 513 deputados representam esses interesses em conflitos. Eu posso lhe dizer que nem todos os interesses estão representados lá, mas os 513 representam diferentes interesses. Nem todos os interesses dos brasileiros estão representados. Eu poderia até dizer que lá há mais está representado na Câmara dos Deputados o interesse, por exemplo, dos empresários, do agronegócio, dos barões do agronegócio, os interesses das grandes corporações de comunicação. Está muito mais representado do que o interesse dos grupos sociais, digamos assim. Bom, enfim, dito isso, é prerrogativa do parlamentar federal são duas prerrogativas que norteiam o trabalho de um deputado. Uma primeira, que é legislativa, que eu digo que é propriamente dita, legislativa propriamente dita, em que ele tem que apresentar projetos de lei, submeter esses projetos de lei ao tempo da democracia, quer dizer, ao tempo da votação de um Congresso Nacional, e ele tem que apreciar projetos de lei de outros colegas, né? Quer dizer, por exemplo, eu posso apresentar um projeto de lei e pode vir para as minhas mãos o projeto de lei de um deputado para eu relatar, para eu dar um parecer favorável ou contra. E esse parecer que é votado por nós nas comissões temáticas e no plenário da Câmara. Essa é uma função. A outra função é a de fiscal do Executivo. Né? Nós temos um papel de fiscalizar as políticas públicas do Executivo. No caso dos deputados federais, o Executivo da União, quer dizer, a Presidência da República e seus ministérios.
E sabe quem está conosco também aqui, ô Jean? O Quem? André Fischer conseguiu fazer contato com a gente. Ah, André, você está em Helsinki? Onde você está pelo mundo, André Fischer? Boa Eu noite. tô, eu tô em Helsinki, aqui justamente na Finlândia. Jean, prazer falar com você. Eu queria aproveitar, a gente está falando dessa questão que eu tô aqui. Você sabe que nas eleições do ano passado, aqui na Finlândia, um deputado gay, assumidamente gay, que se candidatou às eleições presidenciais aqui e chegou, inclusive, no segundo turno. Foi o segundo candidato mais votado, só perdeu a eleição no segundo turno. Você acha que no Brasil a gente tem possibilidade de um dia, você acha que a sociedade está pronta para votar? No caso, a gente tem você, né, como o nosso único representante no Congresso Nacional. Você acha que a sociedade brasileira está pronta para ter um representante concorrendo a uma eleição majoritária como a de presidência da República, com alguma chance de ganhar, inclusive? Ô André, que bom que você conseguiu participar. Olha, André, é muito difícil falar em nome da sociedade brasileira, como eu estava falando aqui para Pétria. Nós somos uma população de quase 200 milhões de habitantes. É difícil falar em nome de toda a sociedade, né? Mas o que eu poderia te dizer é que se ela não está pronta, ela pode se aprontar para isso. Eu acho que o fato de eu ter sido eleito o melhor deputado, segundo o voto popular, pelo segundo ano consecutivo, mostra que essa sociedade está em transformação, que dependendo da maneira como o candidato se coloque, se ele não se coloca como um candidato de gueto, se ele articula essa luta pelos direitos e pela cidadania plena da população LGBT com outras lutas, com outras questões, se esse candidato consegue explicar à sociedade brasileira que defender os direitos LGBTs não implica em defender privilégios, mas de incluir um segmento na cidadania plena e ele deixar claro que ele está defendendo a cidadania plena, a cidadania de todos, eu acho que ele tem chance sim. Eu acho que tudo depende da maneira como essa campanha vai ser conduzida e vai depender da honestidade intelectual dos adversários. Até porque, André e Jean, esse ponto que o Jean tocou, né, André, que é da questão do gueto. Isso a gente recebe muito, Jean, dos próprios ouvintes. A gente tem uma gama enorme, né? E essa diversidade também é representada pelos nossos ouvintes, que ficam muito incomodados quando parece que é gueto. Tanto os guetos evangélicos, quanto os guetos também LGBTs. E aí se gera o choque. Como é que é você trabalhar isso e desmistificar essa imagem mesmo de gueto que existe? Eu acho que a gente não tem que ter medo de enfrentar certos preconceitos e enfrentar certos preconceitos que são, na verdade, injunção, obrigação ao silêncio. Então, reclamar de gueto, dizer que os homossexuais querem privilégio, dizer que as pessoas não sabem falar de outra coisa a não ser de homossexualidade, é uma forma de injunção ao silêncio, é tentar excluir da agenda pública o ponto de vista LGBT. Eu acho que o ponto de vista LGBT tem que estar presente com todas as letras dessa sopa de letras. LGBT. A gente não tem que ter medo de dizer isso. Então, cada vez que alguém me acusa, você é deputado de um tema só, eu devolvo, e você é um ignorante. E eu digo sem medo de ser feliz. Porque, eu digo, se você estivesse prestando atenção, o mínimo no meu mandato, você veria que eu não sou deputado de um tema só. Uhum. Eu trago esse tema contra a sua vontade, porque você não queria ver esse tema ser discutido. Você queria o silêncio sobre esse tema. Mas, além disso, eu estou fazendo uma luta que é muito mais ampla, que inclui os seus direitos. E aí, só para deixar claro, a minha rotina nesse sentido, ela é muito pesada, porque tem um trabalho legislativo propriamente dito, né? Como eu disse para você, apresentar projetos de lei, discutir os projetos de lei. Tem esse trabalho de fiscalização do executivo, enviar requerimento, reunir com ministros. E tem a agenda política, quer dizer, que inclui aí reunir com o movimento social ou com os movimentos sociais, ir para as universidades, para as outras organizações da sociedade civil, sindicatos. Quer dizer, eu tenho uma agenda muito intensa de palestras, de reuniões, oitivas, diligências, e uma agenda na imprensa, que acaba sendo também um componente da esfera pública, onde se faz política, claro. E eu preciso escrever, quer dizer, eu escrevo ainda. Eu tenho uma coluna na Carta Capital, uma coluna no IG. Então, é muito trabalho, é trabalho demais. Jean, então, eu te perguntar, você quando foi eleito, eu me lembro que você levantava além, né, de algumas bandeiras, mas outra também que era, por exemplo, a das religiões de matriz africana. Você hoje, no teu mandato, quais são as principais, digamos, causas? Todo deputado tem, né, obviamente, que vota para tudo, mas elege algumas causas. Além da causa dos direitos LGBT, quais você diria que são os teus principais temas?
Olha, André, eu não gosto muito de falar de eleição de principais temas, porque essa ideia acaba colocando a gente em gavetas, né? Eu diria que eu sou um deputado que defendo, promovo os direitos humanos a partir da minha atuação parlamentar e legislativa. Aí, entre os direitos humanos, né, pensando nessa perspectiva de que eu defendo os direitos humanos, eu abro esse guarda-chuva para uma série de grupos que são hoje excluídos, inclusive da esfera pública, quer dizer, não tem sequer representação na esfera pública, não tem voz. Os adeptos das religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, terecôs, tambor de Minas, Xangô e todas as denominações que existem hoje para os adeptos das religiões de matriz africana, a população quilombola, as mulheres prostitutas, quer dizer, eu tenho um projeto de lei, o projeto Gabriela Leite, todas as questões da comunidade LGBT, porque a comunidade LGBT também é muito diversa, então tem o segmento trans, né, que tem suas questões específicas, as lésbicas, que tem suas questões específicas, que está articulado com os direitos da mulher, os direitos, inclusive, sexuais e reprodutivos da mulher, e aí eu atuo também nessa frente. Os gays, os homens gays, que têm seus problemas específicos, mas a minha atuação, eu diria, que de uma maneira geral, eu atuo pela promoção e defesa dos direitos humanos. Eu defendo, por exemplo, quando eu defendo o direito da saúde da mulher, eu defendo, e aí a saúde é um direito humano, eu defendo que a mulher seja pensada nos seus diferentes posicionamentos. Quer dizer, tem que pensar nessa mulher não como uma mulher abstrata, branca, de classe média. Essa mulher tem que ser pensada em outros aspectos. Uma mulher negra, lésbica. Quer dizer, a política da mulher tem que contemplar também a mulher lésbica, a mulher negra. Então é nesse sentido, André, que eu tento articular as minhas pautas sem dar prioridade a uma delas e mostrar que todas elas estão interrelacionadas. Agora, o Jean Willis foi eleito, então, como melhor deputado, né, com esse prêmio Congresso em Foco. E aí eu queria também perguntar, Jean, o que você atribui? Por que você acha que você foi eleito o melhor deputado, né, da casa? É um voto popular. E ainda mais, com toda essa questão de ser um deputado que é associado à causa gay, que tem ainda uma grande resistência, e ainda assim você conseguir alcançar esse lugar, essa premiação. Primeiro, deixa eu explicar. Esse prêmio, há uma primeira etapa do prêmio que ela é feita pelos jornalistas que cobrem o Congresso na Câmara. São mais de 50 jornalistas. Esses jornalistas escolhem, na classificação deles, os 50 melhores, se eu não me engano agora, não sei a quantidade exata. Mas eles escolhem os melhores deputados na classificação. Nesses últimos 2 anos, na classificação dos jornalistas, eu não fiquei em primeiro lugar. Não. Eu fiquei em segundo lugar. Em primeiro lugar, em 2012, ficou o Chico Alencar. Em 2012 ficou Chico Alencar, em 2013 ficou Romário. Não, desculpa. Em primeiro lugar ficou Chico Alencar nos 2 anos. O Chico ficou em segundo lugar, segunda classificação dos jornalistas, em 2011 e 2012, e esse ano ele ficou em terceiro lugar. Eu fiquei em segundo lugar nos 2 anos, segunda avaliação dos jornalistas. Depois que os jornalistas votam e é feito esse ranking, esses votados são colocados na internet para que as pessoas votem, né, para que a população vote. Então, nessa segunda etapa, nesses últimos 2 anos, eu fiquei em primeiro lugar. Para os jornalistas, eu estou em segundo. Para a população que votou, eu estou em primeiro. Eu acho que primeiro, assim, por que eu fui eleito na escolha do popular? Eu sou um deputado que vou além do trabalho legislativo. Eu faço um trabalho político e eu faço um trabalho político nos meios de comunicação. Não só os meios de comunicação de massa, mas nas redes sociais. Eu sou um deputado do meu tempo. Eu estou conectado às redes sociais. Além disso, eu tenho uma herança pop, que vem da minha participação no Big Brother Brasil. Embora tenha 9 anos essa participação, ela fica como herança. Então eu tenho um apelo pop. E por ter esse apelo pop, eu acabo me inserindo com mais facilidade nos meios de comunicação. E isso me dá uma vantagem em relação aos demais deputados, óbvio, numa votação. Tem uma facilidade até com esses meios também. Tem uma facilidade. Agora, os temas, eu acho que as pessoas admiram a coragem com que eu trato desses temas. São temas espinhosos, são temas que têm um custo eleitoral, e eu não temo esse custo eleitoral, porque eu não sou deputado, eu estou deputado. E eu não temo não ser reeleito no próximo ano. Quer dizer, estar deputado não é a prioridade da minha vida. Agora, fazer a política é a prioridade da minha vida. E se eu não estiver eleito, eu vou continuar fazendo política como ativista, como escritor, como jornalista, como professor. Eu acho que as pessoas admiram essa coragem minha. E elas, mesmo que elas discordem de pontos da minha agenda,
elas acabam votando em mim. Elas se sentem representadas amplamente. Eu gero um espectro de identificações mais amplo do que outros deputados. Então, eu acho que por isso que eu venci. Jean, e as resistências que você encontra dentro do Congresso, onde que elas estão, basicamente? Fica fácil dizer a bancada religiosa, mas quais são essas resistências, no caso? Vai além, André, você tem toda a razão. A resistência vai além da bancada religiosa, que também não é um bloco monolítico, é uma bancada que tem suas divergências internas. Mas ela se une muito quando se trata de cercear os direitos da população LGBT e também da população dos adeptos das religiões de matriz africana. Então, quando se trata de cercear esses dois grupos, essa bancada ela se une bastante. Mas as resistências vão além da bancada religiosa. Essa resistência também está presente no que eu chamo de grande frente conservadora do Congresso Nacional, porque há deputados e senadores que não são religiosos, mas que são conservadores, quer dizer, não conseguem conceber a ideia de cidadania plena para os homossexuais, para a população LGBT, né? Eles não conseguem conceber, isso não entra na cabeça deles, tratar a população LGBT como sujeito de direitos. E são pessoas que têm uma moral e eles querem legalizar essa moral, eles querem tornar lei aquilo que é da ordem moral. E isso é inadmissível, a gente não pode deixar, porque o código moral dessa gente não é o mesmo que o meu. E o Estado é laico exatamente para isso, para impedir que dogmas religiosos e concepções do que é o bom e do que é ruim não se tornem lei. Quer dizer, o Estado é laico para isso, porque já pensou se, digamos, decida-se que a prática do judaísmo é do mal. E aí a gente transforma em lei a condenação e a perseguição dos judeus. É inadmissível. E a gente sabe, eu estou citando esse exemplo porque a gente sabe que isso já aconteceu na história. A gente não pode cair nisso de novo. Essa é a grande resistência, André. E outra resistência, eu diria, é uma palavra que as pessoas detestam quando eu falo, me chamam de arrogante, mas eu também não tenho medo de ser taxado de arrogante, não, porque não é uma questão de arrogância. É lidar com a ignorância de boa parte daqueles deputados e senadores. São pessoas que não parecem que pararam de ler, pararam de ampliar o repertório cultural. Eu fui para uma reunião, por exemplo... E muitas vezes fazem da carreira, né, de deputado, de senador, uma profissão, que é o contrário. Isso, fazem uma profissão, mas esquecem que para exercer essa profissão, esse papel de representante do povo, de legislador, ele precisa de conhecimento. Eu fui numa reunião, por exemplo, com deputados e deputadas, e eu fui fazer uma explanação sobre o projeto Gabriela Leite, que é o projeto que regulamenta a profissão a prostituição como profissão. Quer dizer, a prostituição está lá elencada na relação de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, mas não há regulamentação. E o movimento das prostitutas, no Brasil, que existe desde o início dos anos 80, me procurou para que eu apresentasse um projeto de lei que já havia sido apresentado antes pelo Gabeira. Bom, eu fui explicar esse projeto para um conjunto de deputados e deputadas, e aí eu falei, olha... Uma dificuldade que a gente encontra no meio das correntes feministas é lidar com a mulher transgênero, porque as mulheres transgêneros não são vistas como mulheres, e só as mulheres cisgênero. E aí eles falaram assim, mas o que é transgênero e cisgênero? Não faz ideia. E aí a questão, Petri, assim, ninguém é obrigado a saber, mas se você está tratando dessa questão, você tem que se informar e correr atrás. Claro. E aí eu fiz um trabalho pedagógico de explicar, que é uma coisa que eu faço muito, que é a minha herança de professor, né? E só para explicar para o ouvinte, para aquele que não sabe, a gente chama de mulher cisgênero aquela que há uma concordância entre o gênero dela e o sexo biológico. Então você, Petra, é uma mulher cisgênero, porque você veio com um sexo feminino, digamos assim, e você... tem um gênero que concorda com esse sexo. A mulher transgênero é aquela que o gênero, a identidade de gênero, não concorda com o sexo com que ela veio, que a natureza deu a ela. Então ela não se sente... no mundo, ela se sente desconfortável porque ela se vê de uma maneira e a natureza lhe deu um outro sexo. E ela é mais feliz e ela vai diminuir o sofrimento psíquico se ela afirmar sua identidade de gênero.
que essa é um trabalho das mulheres trans, quer dizer, do movimento trans. Eu sei que são questões complexas, mas são questões da democracia. E que precisa olhar para o ser humano, né, Jean? Sim, claro. O teu trabalho é muito assim acho que você leva um pouco disso de ser professor mesmo e traz esse caráter para a política também, talvez por isso que seja inspirador. E vou te dizer, tem uma filósofa que eu gosto muito, judia, Hannah Arendt. Gostamos. Ela é maravilhosa e ela formou a minha cabeça, assim, intelectualmente e politicamente. Eu até ouso dizer que ela é a grande filósofa do movimento feminista e do movimento gay. A Hannah Arendt diz que o destino da política é a liberdade. A política existe para gerar liberdade e a política tem que se primar pelo discernimento. Então é nesse sentido que nós temos que enfrentar preconceitos e senso comum. A democracia é um sistema produtor, gerador de direitos. Ele sempre aberto a novos direitos, entendeu? E esses direitos sempre vêm da afirmação de sujeitos. Quando os sujeitos se afirmam politicamente, quando eles conseguem visibilidade, quando eles conseguem voz, eles começam a afirmar direitos. Foi assim com os trabalhadores, quando reclamam por direitos trabalhistas. Foi assim com as mulheres, com os povos indígenas, com a população negra, com os gays, os homossexuais. Aí dentro dos homossexuais, as trans se levantam dentro dessa comunidade para afirmar seus direitos. E os direitos não param, não. Aí nós temos os direitos da infância e da adolescência, os direitos das pessoas de terceira idade, nós temos os direitos das pessoas com doenças raras. Isso é a democracia. E nós temos que lidar com isso, de que a democracia é um sistema produtor, gerador de direitos. E o Estado tem que garantir a essas pessoas o bem-estar, sabe? Não só o bem-estar social, mas garantir as suas liberdades individuais amplamente. É o olhar para o ser humano. André Fischer, que pena que você está longe, porque a entrevista foi boa. E a gente longe, também... mais perto, Pétria. E a gente sempre perto. A gente sempre perto. Também estamos com essa entrevista em vídeo para você, ouvinte da CBN, que também pode acompanhar via YouTube pelo site da CBN. Queria agradecer imensamente a presença do Jean. Já faz tempo, né, André, que a gente queria trazer o Jean aqui para os nossos estúdios. E já falamos com ele algumas vezes por telefone também, né? Mas finalmente a gente conseguiu trazer. Pena que eu não estava aí. Mas tá junto. Tá de coração, André. Eu que agradeço a vocês. O André, que eu conheço há mais tempo que você. O André é um cara inspirador e que sempre atuou numa instância que é significativa, que é a instância da comunicação, que é aquela que configura imaginário, né? É um trabalho muito relevante, é um prazer estar aqui. Contem comigo sempre que minha agenda permitir, que é essa loucura. Que é complicada. Jean, muito obrigada. Obrigado. Uma ótima noite para você. CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves.